Olá, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um trabalho de atendimento espiritual aos encarnados da noite de hoje, sempre agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais e à direção da Associação Espírita Caridade pela oportunidade a qual nós estamos recebendo para a realização deste trabalho. Posto isso, meus amados irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho aqui, que é dando continuidade lá no módulo 2, roteiro 4, falando sobre vida em família, hoje sobre relacionamento entre pais e filhos. Então nós temos aqui o seguinte: família terrena, centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos desenvolve. São companheiros que nos retomam ao convívio quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina. Necessitados, tanto quanto nós, de provas e ensinamentos para o trabalho da regeneração desejada. Então, essa família terrena a qual nós temos, ela é um centro essencial de nossos reflexos, onde alguns desses reflexos eles podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas isso tudo faz parte do plano ao qual nós estamos neste momento. Muitos pais são infelizes com seus filhos. Por quê? Não lhes combateram desde o princípio as más tendências, porque deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Todos nós, meus amados irmãos, num grau maior ou menor, temos orgulho, egoísmo e a vaidade. E se nós não conseguirmos controlar e não conseguirmos frear, é lógico que nós vamos ser grandes exemplos para os nossos filhos. E é claro também que nós não vamos conseguir cobrar isso dos nossos filhos se nós somos más exemplos para os nossos filhos. Então nós temos que observar, analisar algumas questões, atitudes que nós estamos tendo, para que não possamos ser más exemplos para os nossos filhos, e sim bons exemplos para que eles possam sim ser pessoas de bem e não pessoas de má vontade que por vezes em atitudes ou circunstâncias da vida nós acabamos tomando. Então nós temos que ser bons exemplos para os nossos filhos. Produzindo assim, com orgulho e egoísmo, a secura do coração. E isso aí os nossos filhos vão ter que colher. Tudo aquilo que se planta se colhe. Então, colhe o que semearam. Então vão produzir sim uma secura no coração. Tendo esse exemplo negativo dos pais, não vai adiantar nós cobrarmos dele o exemplo a qual nós estamos dando, que é de forma negativa. As consequências dessa produção, podemos dizer assim, que pode nos causar a secura nos corações dos nossos filhos. Admiram-se e se afligem com o comportamento e a ingratidão deles. Então, o comportamento vai sempre ser de uma forma negativa com os pais, no meio das pessoas, e sempre deixando o pai, não falamos pela questão da vergonha, mas sim pela questão do respeito para com os pais. Então, os filhos começam a ter essa ingratidão com os seus pais, e os pais não sabem o que realmente fazer. Não sabem se xingam, se brigam, se batem. E fica aquele pensamento: o que fazer nesse momento com meu filho que não quer me respeitar? E aí entra a questão do a quem nós podemos responsabilizar a causa dessas aflições com os nossos filhos. E isso tudo nós podemos dizer que o causador de tudo isso somos nós mesmos. Ao invés de reconhecermos o nosso erro, acusamos a sorte, a Deus, a existência passada. Ou seja, nós acusamos todo mundo, Deus, a tia da creche, aos professores da escola, a nossa comunidade, mas nós nunca somos culpados. É sempre alguém que está ao nosso redor. Sendo que nós, sim, somos os responsáveis por tudo que está acontecendo com os nossos filhos, pois o exemplo quem está dando somos nós. Mas, Johnny, os meus filhos, eles mexem no telefone. Vamos falar mais da tecnologia dos dias de hoje, que hoje é o smartphone, é o tablet, é o computador, e os filhos ficam mexendo e assistindo mais isso do que se comunicando com os pais. É lógico que isso, meus amados irmãos, sim, tem que existir um freio, tem que existir um compromisso com os filhos. Nós temos que
dar responsabilidade para os nossos filhos, para que possam ter o seu momento de lazer, poder assistir televisão, poder mexer no tablet, mexer no celular, tem que ter esses compromissos com os pais. Agora, se fica tudo a ver, navios, como dizem alguns, deixa tudo a ver navios, fica mais complicado nós querermos cobrar algo dos nossos filhos se nós não temos essas disciplinas e essas regras com eles. A causa está em nós mesmos, na nossa invigilância, e nós acabamos nos tornando invigilantes com os nossos filhos. E quando os filhos são rebeldes, e quando o nosso filho é muito rebelde, não aceita, quer sempre brigar, nunca aceita um não como resposta, como interagir? Continuemos movimentando todos os processos de amor, energia e orientação. Confiemos na manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, que deverá chegar através de dores e provas, de modo a semear-lhe o campo da compreensão e do sentimento. Uma coisa que o nosso doutrinário, Rubens Sérgio Martins, sempre fala, e aqui nós vamos até fazer um barulho para que nós possamos dar esse exemplo. A dor, meus amados irmãos, ela chega a todo momento para nós. Como? Agora vem o barulho. Se esses irmãos estão ouvindo aí? Essa dor, ela bate na nossa porta constantemente e com certeza vai bater na porta dos nossos filhos. E quando ela está sendo educada ainda a dor, batendo na nossa porta, tem um momento que ela não vai bater. Tem um momento que ela vai entrar direto. E quando ela entrar direto, nós temos que nos preparar. Pois o sofrimento, ele vem. Por quê? Porque os filhos acabam sendo ingratos com os seus pais. Então, esse momento da dor, ele vai chegar para todos nós. Para todos nós ele chega. E esse barulho sonoro a qual nós realizamos aqui é o que o seu Rubem, o nosso doutrinário, sempre fala e dá esse exemplo. Bate na madeira, bate na porta para dar o exemplo que a dor, ela bate na porta. Tem vezes que ela não vai bater, tem vezes que ela vai entrar direto, sem bater na porta. Então, a dor, em determinado momento, ela é educada. Ela bate, reflete um pouquinho, estou te dando esse conselho. No momento que ela não vai nem dar conselho, ela vai chegar e já vai derrubar com tudo que tem pela frente. Então, o momento quando o filho passa por essa situação, o filho rebelde, como traz para nós aqui o slide, é darmos amor, darmos atenção, estarmos ali orientando, mas se o filho não aceitar nada disso que nós estamos fazendo, vai chegar através da dor e as provas, elas vão aparecer e todos nós temos que estar preparados para este momento. Deus não deixa ao abandono seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Ou seja, cedo ou tarde os nossos olhos, e dos nossos filhos, eles vão abrir. Quando falamos nós, eu sou filho também tenho filhos, mas tem um momento que vai abrir os olhos. Tanto nós que somos filhos e tanto dos nossos filhos, o momento vai ter que abrir. Vencidos pelo tormento da incredulidade, eles virão lançar-se nos braços do Pai e pedir-lhes perdão. Quais filhos pródigos? Vamos ter momentos de tormentos, incredulidade, mas que com certeza o filho vai chegar até o pai, vai abraçar, vai bater o momento do arrependimento. Claro que tudo isso, meus amados irmãos, que nós temos que ter uma base, quando nós falamos, uma religião. Seja dentro da casa espírita, seja na igreja, mas nós temos que ter uma base para que nós possamos compreender o porquê que está acontecendo isso, o porquê que eu não consigo me adaptar com meu pai, o porquê que eu sinto tanto ódio, tanta raiva do meu pai, o porquê que eu não consigo me adaptar com meu filho. Então, vai chegar esse momento do arrependimento, mas nós temos que ter essa base para que nós possamos, sim, nos abraçarmos, nos cumprimentarmos e nos amarmos. Pergunta a Chico Xavier. Tá? Essa pergunta ela foi compilada aqui para nós do livro Entender Conversando, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a pergunta é o seguinte: o que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? A resposta do Chico: respeito pela existência de Deus,
o respeito à justiça e o amor ao trabalho, e que não lhe foi, não é e nunca será melhor do que os outros filhos. E quando diz filhos, os filhos dos outros. Então Chico traz essa resposta maravilhosa para nós aqui e deixa bem claro, né? Respeito pela existência de Deus é um ponto importante para todos nós. Nós temos que ter respeito pela existência de Deus, né? Ter o amor ao trabalho, aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter amor àquilo. Que por vezes nós, estou pouco me lixando para esse trabalho aqui, ou a tarefa que eu estou realizando dentro da casa espírita. Estou pouco me lixando, posso frequentar outra casa espírita aqui, não me sinto bem, vou só fazer uma fachada. Não, nós temos que ter o amor ao trabalho, tanto dentro da casa espírita como no nosso trabalho material, que é o nosso ganha-pão de cada dia. Então nós temos que trabalhar com muito amor. E nós nunca vamos ser melhor do que o filho dos outros se nós não tivermos esse pensamento de sermos humildes e termos esse pensamento de que Deus existe. E o objetivo não é nós sermos melhor do que ninguém, e sim sermos melhor para nós mesmos na questão da humildade, na questão de amar o próximo. Isso que Chico nos traz nessa resposta, que nós temos que sermos humildes uns com os outros, sermos caridosos uns com os outros, e não querermos mostrar, somos melhor por causa disso. Não. Nós nunca vamos ser melhor que os filhos dos outros se nós não nos melhorarmos. Pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo, não respeitar a individualidade, fugir de ajudá-los na formação do caráter, deixar de orientá-los em torno do mundo e da vida, não lhes pedir trabalho e cooperação, repreender por capricho ou deixar de corrigir, conceder-lhes facilidade sem critério, desinteressar-se dos seus estudos, não auxiliá-los na independência, cultivar preferências. Se nós estamos tomando esse rumo a qual nós estamos trazendo, são pontos perigosos para nós, muito perigosos. Sim, nossos filhos têm que ter responsabilidade, os nossos filhos têm que ter compromissos, os nossos filhos têm que ter comprometimento, eles têm que ter tarefa dentro de casa, sim, para que nós possamos chamar a atenção, eles ter disciplina, e depois sim, né? Voltamos a falar da questão do telefone, né? Ou do tablet, da televisão, do computador. Se for fazer a tarefa de casa, sim, tu pode mexer no telefone. Não vai fazer a tarefa, não vai limpar a louça, não vai varrer a casa, não vai nos ajudar, tranquilo, não vai mexer no telefone. Automaticamente, os nossos filhos vão fazer uma limpeza, que vai ficar perfeita. Claro que é uma brincadeira, mas é assim, colocando regras e disciplinas que os nossos filhos vão aprender. Comportamento do jovem no lar. Não são apenas os pais que precisam agir com compreensão com os filhos. Os jovens devem procurar compreender os seus pais, esforçando-se por manter relacionamento fraterno. Então é necessário respeitar os gostos, os pontos de vista, os direitos uns dos outros, para que um bom entendimento, se tenha dentro do nosso lar com os nossos pais. Nós temos que ter o diálogo, a tolerância e a compreensão. Tudo isso para que nós possamos ter um bom entendimento. E que nós, que por vezes temos uma certa compreensão, ou temos entendimento, nós temos que saber ter o diálogo, a tolerância e a compreensão com os nossos pais. Porque por vezes nossos pais já estão lá na terceira idade e nós queremos estar discutindo com os nossos pais. Nossos pais estão ali tranquilos, ou por vezes chateados porque os filhos acabam discutindo e não entendendo o seu gosto ou a sua ideia, e nós já estamos numa idade que nós podemos compreender o pensamento do nosso pai. Nosso pai, ele pensa dessa maneira, nós temos que respeitar essa opinião e esse pensamento dele. Ele já está na terceira idade, nós temos que respeitar. É o momento final agora. E nós temos que aproveitar esse momento. Se nós não conseguimos aproveitar lá no início e no meio, vamos aproveitar o fim pelo menos. Vamos respeitar os gostos do nosso pai, da nossa mãe. Vamos ficar do lado deles. Nós temos agora essa capacidade de compreender. Nós já temos uma idade para poder compreender. É lógico, quando é pequeno, os pais cobrem e os pequenos por vezes não têm essa compreensão, mas quando nós somos pessoas mais maduras, nós começamos a, como diz, a apanhar da vida, ou aprender com a vida, nós começamos a ter um pensamento diferente, e nós começamos a entender os nossos pais. E é assim que nós temos que interagir dentro do nosso lar, tendo diálogo, tolerância e compreensão. Grande ajuda
para que nós possamos ter esse relacionamento maravilhoso com os nossos pais. Evangelho no lar. O lar é a nossa primeira escola. Ao menos uma vez por semana, realizar o estudo do Evangelho do lar. A infância e a adolescência são as melhores fases para a semeadura evangélica. O Evangelho, em nossa evolução espiritual, é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida física. E aqui nós temos mais uma pergunta de Chico Xavier, e ele nos traz o seguinte, a pergunta a qual foi feita, e depois nós vamos ver a resposta do Chico. Qual a mensagem que o Senhor deixaria para os jovens? É a resposta de Chico. Sempre acreditei que sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade, é impossível construir um futuro melhor. Esta foi a resposta do Chico, que sempre com aquele amor e carinho e compaixão, ele respondia a todos, sempre olhando o lado positivo e não olhando o lado negativo. Sempre foi assim. O nosso mano Chico, que deixou um grande legado para todos nós, né? Com sua paciência, com seu amor, com sua tranquilidade, a qual ele tinha com todos quando iam até a sua casa para a realização do seu trabalho. Então o Chico deixa para nós esse grande legado, das suas respostas a qual realizaram com ele, e ele deixa isso aí para nós. Então, meus amados irmãos, relacionamento entre pais e filhos requer então a tolerância de nós que somos filhos, e requer também compreensão de nós que somos filhos com os nossos pais. Então nós temos que saber lidar no nosso dia a dia com aqueles que convivem ao nosso lar. E é importante sempre, meus amados irmãos, nós refletirmos que no futuro, se nós não somos pais ainda, nós vamos ser pais. Que num futuro nós chegaremos à terceira idade. E aí nós vamos ter a prova se nós conseguimos saber passar todo aquele amor, aquela atenção para os nossos filhos. A doutrina espírita, meus amados irmãos, como sempre falamos, ela não nos condena por nada, não condena ninguém. Pois a doutrina espírita ela nos ensina que nós somos simples e ignorantes. O plano ao qual nós convivemos ainda é um plano de imperfeição. Nós estamos aqui em busca da nossa melhora íntima, a nossa reforma interior. Temos muitas dificuldades, nós temos muitas dificuldades, pois nós temos que dar com muitas questões. É questão paciência, tolerância, resignação. Por vezes, algumas coisas acabam acontecendo e nós acabamos não aceitando. Vamos dando essa porta aberta para o nosso ódio, a raiva. E vai se aglomerando tantas coisas negativas que por vezes nós não conseguimos sair dessas vibrações. E como aprendemos dentro da doutrina espírita, nós estamos constantemente sendo influenciados. E por vezes essa influenciação ela acaba se tornando de forma negativa e nós acabamos nos deixando envolver e não conseguimos sair. Então, quando nós falamos em relacionamento entre pais e filhos, é importante saber que hoje nós estamos na condição de filhos, mas que amanhã nós podemos estar na condição de pais. E quando nós estivermos na condição de pais, como nós vamos interagir com os nossos filhos? Sabemos de muitas histórias de familiares e amigos que, aonde os pais batiam, deixavam de castigo, xingavam, torturavam. E hoje os filhos são pessoas de bem, mas que não querem passar essa mesma educação que os pais no passado passaram para esses filhos. Esses filhos não querem passar para os seus. Pois aprenderam que essa foi uma maneira incorreta. Mas esses filhos nunca rejeitaram os seus pais. Continuam amando seus pais
do modo a qual seus pais são. Então, existem casas e mais casas. Tem casas, como nós contamos este exemplo, onde filhos que não aceitam, tratam da mesma maneira a qual o pai lhes tratou, tratam os seus filhos. E assim vai passando de geração para geração. Mas nós sabemos que os espíritos a qual estão reencarnando neste momento são espíritos bem diferentes, são espíritos que vêm com uma inteligência. Só que no meio desta inteligência, meus amados irmãos, nós temos que podar algumas coisas dos nossos filhos, pois esses espíritos vêm com uma vontade e com uma inteligência que, se nós não podarmos algumas coisas, nós acabamos prejudicando a nós e prejudicando aos nossos filhos. Então nós temos que ter muito amor, muita paciência com esses espíritos que estão chegando. E a prova disso é, meus amados irmãos, que esses espíritos que vêm com essa inteligência já vêm juntamente com a era da tecnologia. Pois muitos pais, por vezes, não conseguem mexer no seu... Vamos pegar o exemplo do telefone, né? O smartphone. Tem muitos pais que não conseguem mexer no telefone. Os netos pegam, né? Vamos falar dos avós. Os avós estão ali com seus telefones atuais, não conseguem mexer. Os netos chegam e passam o dedo ali. E os avós ficam, meu Deus, como é que tu fez isso? A criança já sabe. Estou aqui apanhando, não sei fazer isso. Criança com 6 meses, 1 ano de vida já sabe mexer. Já está pedindo galinha pintadinha, já está pedindo mundo bita. Sei porque eu passei por essa fase e ainda estou passando com a questão de desenhos com o meu filho. Tem 2 anos, então, mas não somente o meu filho, mas as crianças de hoje em dia, elas nascem com essa inteligência e só faltam nascer falando, como os muitos dizem. Só falta a criança nascer falando, com 1 mês de vida já está falando. Mas, claro, são brincadeiras a qual nós estamos fazendo aqui, mas as crianças vêm com essa inteligência. E nesse momento, meus amados irmãos, que nós estamos ali com as crianças, né, pequeninas ainda, que nós temos que dar toda a atenção, o amor, e os nossos filhos precisam desse momento da atenção, o amor e carinho, porque é muito rápido o desenvolvimento e a mudança do hábito em algumas atitudes. Nosso filho está super bem, daqui a pouco ele já começa a tomar uma atitude diferente. Já começa, se nós estamos ali incentivando o nosso filho a pintar alguma coisa, né? Um trabalhinho da creche ou algo parecido, nosso filho já pega o lápis e já começa a jogar. E nós, opa, mas está errado. Já temos que começar a cortar. Errado, pode pegar no rosto de alguém, pode machucar alguém, pode pegar em alguma coisa. Temos que ir cortando, podando essas questões dos nossos filhos que, por vezes, eles acabam não aceitando. E a gente vai ver os nossos filhos brabos, por vezes, né? Não, balançando a cabeça e franzindo aqui, que estão bravos e que não estão aceitando esse não. Mas nós temos que muito amor e muito carinho ensinar, não pode fazer, não, é feio, pode machucar, e explicar, porque aos poucos os nossos filhos eles vão aprendendo, e conforme eles vão aprendendo, eles vão passando por essa fase, e nós também vamos passando e vamos, juntamente com os nossos filhos, educando e se reeducando juntamente com eles. Pois esse laboratório que nós temos na nossa vida, que é a nossa família, com os nossos filhos, é maravilhoso. Então nós estamos ali aprendendo juntamente com eles a refletirmos e a termos a paciência com nós mesmos, porque por vezes nós acabamos perdendo a paciência com os nossos filhos. Meu Deus, mas o fulano é um bichinho, ele não para, ele só me atormenta. Mas nós temos que ter paciência com o fulaninho, para que nós possamos ser bons exemplos no futuro para os nossos filhos. Nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, e o trabalho, como nós falamos aí, está bem exposto para os nossos irmãos, é relacionamento entre pais e filhos. E quando nós vamos realizar esse trabalho, começamos a estudar para esse trabalho do relacionamento entre pais e filhos, eu me lembro que Pais e Filhos era uma música. É uma música. E me fez relembrar desta música. Essa música
ela continua fazendo sucesso ainda, não como antes, mas é muito tocada em rádio. Pais e Filhos, música do grupo que fez muito sucesso nos anos 90, Legião Urbana. Música é uma banda que fez muito sucesso nessa época. E Pais e Filhos é uma letra muito interessante para aqueles que gostam de música. E até separei, né, duas frases aqui. Duas frases não, né? Uma frase, duas frases longas, vamos dizer assim, para poder trazer para os irmãos que nessa música já nos faz refletir sobre essa questão. Então, numa das partes da música deste grupo, o Legião Urbana, diz o seguinte, que é bem no refrão da música, diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar, sim, meus amados irmãos. E a letra da música ela é sensacional nesse refrão. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós temos que amar os nossos pais se nós convivemos com eles. Nós temos que amar os nossos filhos se nós convivemos com eles. Como se não houvesse amanhã. Mas, Johnny, nós estamos no meio de uma pandemia. Não tem como visitar meu pai nesse momento. Nós temos o telefone. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Dizer: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Que saudade, eu te amo muito. Temos que amar uns aos outros. E a letra dessa música, neste momento, nos faz refletir nessa questão de que nós temos que amar todos os dias aqueles que convivem conosco, seja no trabalho, seja no meio da do nosso dia a dia, na comunidade. Nós temos que amar. Mas, Johnny, eu não conheço as outras pessoas, mas nós temos que amar como se não houvesse amanhã, como diz a letra. Nós temos que amar as pessoas. Mas mesmo que eu não conheça, sim, nós estamos jorrando o amor para com as pessoas. E principalmente com aqueles que convivem dentro do nosso lar. Pai, mãe, filho, esposa, esposo, todos nós temos que amar, como se não houvesse amanhã, porque depois nós acabamos não amando e aí nós acabamos sofrendo e chorando. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então vamos, como se não houvesse amanhã, nós vamos amar uns aos outros. Outra parte interessante também dessa música diz o seguinte: você me diz que os seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. E é assim. Quantos de nós já não passamos por isso? Né? Você diz que os seus pais não lhe entendem. Meus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Não tinha pensado nisso, porque chega na terceira idade, nós acabamos não entendendo os nossos pais com algumas atitudes. Mas espera aí, meus pais também não entendem essa questão da adolescência, mas os nossos pais já passaram pela adolescência. Todos nós já passamos pela adolescência e todos nós vamos passar pela terceira idade. Então, fica uma situação com a outra que nós não conseguimos entender por vezes, mas a reclamação do jovem adolescente: meus pais não entendem. Mas tu entende os teus pais? E quando nós falamos na questão de entender os nossos pais, uma coisa que minha mãe, Dona Zenilda da Silva Quiseves, que sempre falou para mim: meu filho, depois que nós temos um filho, nós nunca mais vamos conseguir dormir direito. Fiquei pensando naquilo que a minha mãe falou, que não consegui dormir direito. Tenho 2 filhos hoje. Claro que alguns podem pensar, para aqueles que são mais próximos da família: sim, o Johnny está sempre de madrugada com o filho dele acordado. Não é isso pela questão de ficar acordado na madrugada. Mas o fato é que quando os nossos filhos saem, nós ficamos preocupados. O que será que o fulano está fazendo? O fulano não chegou ainda. O que será que aconteceu? E o fulano não liga, o fulano não manda mensagem, e agora? A gente já quer mandar a polícia ir atrás. O fulano só foi no mercado comprar uns pão. Mas pode acontecer alguma coisa. Mas o fulano está aqui na frente. Mas pode passar um carro, pode passar alguém. É sempre preocupação de pai. E é verdade, as preocupações de nós que somos pais, elas aumentam muito mais. E a gente acaba não conseguindo dormir direito, sempre preocupado de como está o nosso filho. Nós vamos ficar mais tranquilo. Quando nós falamos a preocupação, é coisa de pai mesmo. Para aqueles que são pais,
entendem o que nós estamos falando, aquela preocupação de pai, preocupação de mãe. E aqueles que não são pais ainda, um dia quando forem pais vão entender sobre o que nós estamos falando. Então, marcou muito isso que a minha mãe falou, sobre essa questão de nós não conseguirmos mais dormir. De fato, a gente não consegue mais, a gente sempre fica em uma preocupação com os nossos filhos. Mas tudo isso é para o nosso aprendizado. Então, nós trouxemos essas duas pequenas frases aí, né, do trecho da música do grupo de Energia Urbana, Pais e Filhos, que dentro dessa letra traz essa questão aí que é muito interessante, que é uma questão que todos nós já vivenciamos e estamos vivenciando por vezes. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo trabalho a qual nós estamos realizando juntos. Nós estamos aqui nesta confraternização e nós estamos realizando juntos, pois nós estamos aqui com o trabalho, mas os irmãos aí, com certeza, conforme nós estamos falando, os irmãos estão interagindo, alguns concordando, outros discordando, mas de uma forma ou de outra estão interagindo através nas redes sociais do outro lado, pode até alguns comentam, né, fazendo comentário, mas estão também nessa confraternização com nós, que é maravilhosa. Então nós vamos encerrar o nosso trabalho com uma reflexão que nos traz o seguinte: é no seio da família que se trava a batalha definitiva da libertação espiritual. É na família que nós vamos ter essa libertação espiritual, sabendo lidar com os nossos pais, com os nossos filhos, e que nós possamos amar uns aos outros, sermos mais pacientes uns com os outros, e que não venhamos esquecer que os nossos pais, eles estão conosco para nos dar todo o suporte. E se nós estamos passando por algum momento, vamos chegar ao nosso pai: pai, queria conversar contigo. Vamos deixar o orgulho e o egoísmo de lado, vamos chegar, porque por vezes a gente, não vou falar com meu pai é muito xerifão, ou minha mãe é muito, não é muito de oi, meu filho, não quer conversar comigo, mas é muito difícil nós termos mães assim, mães que são as verdadeiras mães, que amam seus filhos, que entendem sim a sua verdadeira função e missão como mãe, e assim como também tem os pais que compreendem essa questão dessa missão, dessa função como pai nesta encarnação. Alguns compreendem, outros não, meus amados irmãos. O que nós queremos chegar e passar para todos é que nós temos que ter paciência. Nós estamos aqui nessa encarnação para o reajuste, e as provas, elas vão vir constantemente. Calma, paciência, resignação, tudo tem o seu tempo. Então agradecemos a todos pela oportunidade, e que possamos todos continuar seguindo os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, e que possamos continuar aí refletindo neste trabalho. Sigamos todos na paz do Cristo, que assim seja. Uma boa noite a todos.